Fala Ponta Grossa, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Estamos iniciando o nosso terceiro episódio do canal A Fim de Papo. E hoje trouxemos para conversar com a gente, para bater esse papo descontraído, inteligente, como a gente sempre promete aqui, a gente cumpre, Tércio Alves do Nascimento. Ele é presidente do núcleo sindical da APP Sindicato, aqui em Ponta Grossa. A APP Sindicato é uma instituição que representa os educadores ligados ao governo do estado do Paraná, sejam professores e funcionários de escola. Olá, Tércio, tudo bem? Olá, Ismael, nosso abraço a você também, em nome da nossa entidade sindical. Dizer a cada um de vocês que estão nos ouvindo hoje que é um prazer enorme estar conversando contigo, né? Estando aqui nesse canal, né, que também é algo de interação, de informação, de descontração, como você mesmo disse, e que poderemos estar levando aí alguns informes da nossa categoria, que é os nossos professores e funcionários de escola da educação pública do estado do Paraná. Mas antes da gente conversar com o Tércio aqui, antes de rolar o papo, eu quero fazer alguns agradecimentos ao pessoal que já tem colaborado com o canal de alguma forma. E pedir para você também colaborar. Como você pode colaborar? Através do nosso Pix, que daqui a pouco vai estar na telinha aí, mas também curtindo o canal, curtindo os vídeos, comentando, compartilhando nossos conteúdos e de qualquer uma dessas formas você vai estar nos ajudando também nessa iniciativa para manter esse canal no ar. Então vamos lá, queria agradecer bastante, o Rafael Schwenner foi o último convidado nosso, antes desse episódio com o Tércio, professor Rafael Schwenner do curso de jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa. No primeiro episódio também teve o Péricles de Auleben Melo, muito obrigado Péricles pela força que você tem dado para o canal. Também o professor Newton C. Batista Chaves, que também é um parceiro nosso, a professora Vanessa Zápia, que é ex-professora do curso de jornalismo também, o músico, doutor em musicologia, Osmar Estevam Júnior, grande amigo nosso, o Marcelo Ferreira e a Sheila, né, que são respectivamente meu cunhado e minha irmã, também sempre me dando uma força grande aí para a gente manter o canal, a Lucélia Clarindo, do Bando da Leitura, o canal do Seta, Rui Reis Filho também, que comenta os nossos vídeos, Mariângela de Giovanni, MF Norg, Erickson Cruz, Betão, Flor do Sol Veterinária, Nihilo Filmes, Margarete Coelho, Reinaldo Aparecido Soares, Rogério Lima, lá de Palmeira, nosso amigo de longa data, aí, sempre também colaborando com a gente, Paulo Eduardo Gonçalves, o Paulão Fardadão, cheio de bala, um dia ainda vamos trazê-lo aqui, ele é um escritor de mão cheia, tem lançado alguns livros, alguns textos em coletâneas e tal, mas está lançando um livro, e a gente vai chamar ele para conversar, bater um papo aqui também. A professora, ex-professora, né, Selma Maria Chons, ex-professora do UEPG, mas também já trabalhou muito na política, já foi deputada federal por Ponta Grossa. Daniel Malansky, meu colega da época das épocas da faculdade ainda. Silmar Fagundes, Emerson Carneiro, Rosângela Zac, Sebastião Natalio, que participou dos 2 primeiros episódios. Hoje ele não participa mais ao ar, ao vivo, mas está colaborando com a gente aí nos bastidores. E é um grande amigo, uma pessoa que a gente tem um carinho especial. E o R. Miléo também, que nos ajudou bastante aí nos últimos, fazendo algumas críticas, fazendo alguns apontamentos do que a gente pode melhorar para o canal. Então eu agradeço muito a todos vocês. E você, como eu já falei no começo, se você ainda não colabora de alguma forma, seja comentando, compartilhando nossos conteúdos, se inscrevendo no canal, isso é muito importante, ativando o sininho, né, para receber as notificações, é muito importante para nós, e mesmo fazendo alguma doação de qualquer valor, né, através da nossa chave Pix que vai aparecer na tela. Eu quero agradecer muito você. Se você ainda não faz isso, faça. Colabore de alguma dessas formas, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas aqui, a gente vai começar a entrevista com o Tércio. E o Tércio, a APP Sindicato, ela está iniciando uma campanha salarial. Todo ano isso acontece, né? No entanto, parece que não só os professores, os funcionários públicos do Estado, de forma meio que geral, né? Quase todas as categorias têm sofrido muito aí com o arroxo salarial. Conte um pouco para a gente como é que está a campanha, né? Que retomada a campanha agora em 2023. Bom, mais uma vez, um forte abraço a todos, né, que estão nos ouvindo nesse momento. Nós gostaríamos de começar dizendo o seguinte: a nossa pauta salarial é o principal ponto de pauta que nós estamos debatendo hoje no estado do Paraná. Fazemos parte do FES, que é o Fórum das Entidades Sindicais, e nós estamos aí nesse momento buscando, junto ao governo do estado, que é o governo do Ratinho, né, um reajuste. Por quê? Porque a defasagem salarial que nós temos, né, teremos a partir do dia 1º de maio,
ultrapassará os 42 pontos percentuais. A sociedade paranaense acaba se equivocando um pouco, porque no final do ano de 2021, o nosso ilustríssimo governador veio à mídia, né, de maneira muito aberta, para dizer aos paranaenses, principalmente, que ele estaria dando um reajuste de 48,5% aos nossos professores, que seria o maior reajuste da história do país, para vocês terem uma ideia. Na prática, isso não aconteceu. O que o governo do Estado fez? Ele reajustou o menor salário que nós tínhamos, que é o salário base de um profissional, de um professor, né, que no início de carreira receberia R$ 1.415. Porém, esse 1.415 é de janeiro de 2016, só para vocês entenderem. Acima disso, teve um reajuste, mas jamais chegaria próximo daquilo que ele acabou mencionando. É que a defasagem é tão grande que, quando ele fala em reajuste, dá essa impressão que o salário irá praticamente dobrar. E ele praticamente fez uma adequação ao piso nacional. Ao piso salarial nacional, é nesse ponto que eu iria chegar. Então, o que ele fez foi uma equiparação salarial. Por fora, ainda paga R$ 800 de gratificação, que não é incorporada ao salário dos professores. E, detalhe, somente os professores passaram a receber esses R$ 800, os funcionários de escola não receberam absolutamente nada. Assim como, na prática, esses funcionários de escola, junto com os nossos professores aposentados, tiveram apenas 3 pontos percentuais de reajuste. Então, o que o governo traz na prática é a equiparação desse salário base, que estava congelado desde janeiro de 2016, com esse acréscimo de uma gratificação que não serve para a base de cálculos previdenciários, então ela não está incorporada aos nossos salários. Quando você se aposenta, você não recebe absolutamente nada, né? E pior do que isso, essa gratificação não tem data de validade, né? Que seria, na verdade, um aparato para poder, digamos, dar um suporte ao profissional de escola, ao professor, na questão da tecnologia. Sabe por quê, Ismael? Porque nós tivemos a pandemia que nos atrapalhou muito, e nós temos que mencionar, né, o papel, a importância do papel dos professores no estado do Paraná, assim como no Brasil como um todo. Por quê? Mas no Paraná especificamente. O professor, durante o período de pandemia, na verdade, esteve afastado da sala de aula de forma presencial. É lógico que isso traz, na verdade, vários prejuízos aos nossos alunos, mas é graças a esse professor que utilizou o seu celular, né, a sua internet, o seu computador, entende? A sua energia elétrica, a sua casa, a sua residência, no caso, e a sua privacidade, para poder dar conta do recado e dizer ao governo do Estado do Paraná que nós, professores, fizemos a nossa parte e fizemos bem feito. Tanto que ele sai, né, no final, de 2 anos da pandemia, para dizer que no estado do Paraná nós avançamos do 7º lugar do IDEB para o 1º. É lógico que nós entendemos isso como números mascarados, porque, com 2 anos de pandemia, muitos alunos chegaram em nossas escolas sem saber sequer ler e escrever. Por quê? Porque ficaram distante, né, do professor, que é quem interage com ele e leva a questão da informação. Então, essa pauta salarial, ela perpassa, na verdade, também por um momento muito difícil. Um arroxo salarial que está, na verdade, ultrapassando aí, né, a casa dos 42 pontos percentuais. De maneira didática, nós poderíamos dizer que, dos 12 meses que nós trabalhamos no ano, nós estamos recebendo por 7. É isso que fica. E é essa a verdade que o paranaense tem que entender e compreender, que o governo do Ratinho é um governo, na verdade, que não valoriza a educação. A impressão que se dá é que ele tem ódio de professores. A propaganda é boa na televisão, né? A propaganda é boa, mas a impressão que nós temos é que ele tem ódio de professores, entende? Tanto que ele fala na mídia quando é para aparecer, mas para falar do agronegócio, do setor industrial, do setor comercial, de tudo aquilo, na verdade, que lhe dá arrecadação. E na escola pública que nós temos tido muita dificuldade. Certamente iremos abordar outros pontos na sequência, e a gente vai poder falar um pouquinho da nossa dificuldade hoje aqui no estado do Paraná, quando se refere à questão da database, que está, na verdade, nos deixando numa situação extremamente difícil. É importante só lembrar que o momento mais difícil que nós tivemos com arroxo salarial aconteceu no governo Jaime Lerner. Detalhe, um outro governo neoliberal. Sem dúvida. Você estava falando sobre a pandemia, eu lembro e conheço alguns amigos que são professores
que, mesmo com esse arroxo gigantesco, né, 5 salários perdidos durante o ano, comprou equipamento, investiu do próprio bolso para poder fazer o seu trabalho com mais qualidade, né? Não somente a questão do investimento pessoal, alguns colegas nossos fizeram dívidas, né? Com o salário arrochado do jeito que está, empréstimos, para poder, na verdade, comprar um celular adequado, ter um computador adequado dentro de casa, inclusive na internet, investir também. Outro detalhe, outra dificuldade da pandemia, é que nós não tivemos um curso de formação, mesmo no caso, né, que fosse online. Aprendemos de acordo com as necessidades do dia a dia. Então, foi outra questão, na verdade, né, imposta pela pandemia. Tivemos vários prejuízos em todos os sentidos, né, mas nós também queremos dizer que os nossos professores têm que ser enaltecidos, sim, né, diante da sua capacidade de poder realizar um trabalho com todas as dificuldades e ainda, digamos, né, participar de maneira ativa de todo o processo que envolve o ensino e a aprendizagem, né, dos nossos estudantes aqui no nosso estado. E é estranho, quer dizer, estranho não é nem um pouco, na verdade, mas é de se salientar que todo esse esforço feito pelos professores e educadores em geral resultou em alguns bons resultados, teve bons resultados nos índices e tal, como você falou aí, que o governo acaba alardeando como se fosse uma coisa conquistada por mérito do governo. E, na verdade, se o Paraná avançou de alguma forma em educação, mérito exclusivo, quase que exclusivamente, tendo em vista esse arroxo de 42%, mérito quase que exclusivamente dos professores e educadores. Com certeza, a gente fica bastante triste quando a gente ouve, na verdade, né, digamos, a importância do papel do profissional, né, da educação, que é o professor, dentro de nossas escolas, realizando e desempenhando seu papel, por não ser valorizado. Tanto é verdade que eu gostaria de dizer assim, de uma maneira muito tranquila, né? Não é somente os professores, né, que têm passado por momentos muito difíceis. Os nossos diretores de escola têm sido cobrados, na verdade, constantemente, inclusive em muitas situações sem ter final de semana, porque sempre está recebendo, na verdade, seja mensagem por parte do NRE ou por parte da própria CED, sempre no intuito de estar cobrando. É importante a gente entender que nós precisamos, além de cobrança, de motivação, de valorização, de respeito, de dignidade. Isso são determinados fatores, na verdade, que elevam a nossa autoestima. E nós estamos justamente na contramão de tudo isso. Nossos professores e funcionários de escola têm adoecido nesse período, né, pós-pandemia, com a dificuldade, muitas vezes, né, para poder trabalhar, né, em paz dentro desse ambiente que nós chamamos de escola. Aprendemos muito, Ismael, nesse período de pandemia, sim. Mas nós gostaríamos que, além dos elogios, né, que geralmente aparecia por parte de um secretário que nós tínhamos até pouco tempo atrás, chamado Renato Feder, que de educação não entende absolutamente nada, é um empresário da educação, isso sim, e que está aí, na verdade, fazendo do Estado do Paraná um laboratório para vender aplicativos, plataformas e vários outros, né, instrumentos que irá elevar os seus rendimentos. Por quê? Quando eu falo de laboratório, é que está sendo aplicado isso no nosso Estado. No entanto, esse será o serviço que eles estarão vendendo amanhã nos mais de 5.700 municípios, né, que nós temos no nosso Brasil. Então, envolvido com algumas fundações, as pessoas que financiou a campanha, né, do governador Ratinho, era a pessoa de confiança que agora está no estado de São Paulo. Então, a gente sabe perfeitamente que, além de elogios, né, inclusive comparando, né, a nossa educação paranaense à educação, né, digamos, de alguns países europeus, só para você ter uma ideia. Mas salário que é bom, absolutamente nada. Inclusive, em relação aos nossos diretores. Esse é o mesmo governo que prometeu aumentar a gratificação, né, pelo cargo, pela função dos diretores, desde o primeiro ano do mandato. Nós estamos no 5º ano e, até agora, esses diretores não receberam absolutamente nada, a não ser um quadro de menção honrosa, né, dizendo que era a melhor escola, ou a escola diamante, ou o profissional diamante, e algo nesse sentido. É importante lembrar que certificação, por si só, não resolve o nosso problema. Nessa última assembleia que nós tivemos agora em janeiro, dia 28 de janeiro, lá em Curitiba, a assembleia da categoria, a gente debateu que nós precisamos de respeito, de dignidade, de salário. Por isso, essa defasagem de 42 pontos percentuais
é algo, na verdade, que machuca e machuca muito, né, digamos, o dia a dia desse trabalhador, que tem dado, né, tem feito, digamos, um esforço enorme, né, tem dado uma contribuição enorme para que a educação paranaense esteja onde está hoje, mas por méritos, basicamente, dos nossos professores e funcionários de escola. Só fazendo um esclarecimento desse 42%, claro que o Ratinho tem grande culpa aí, com 4 anos praticamente sem nenhum reajuste, teve um reajuste acho que de 2%, depois 1,5%, alguma coisa assim, tendo em vista 42% é nada. Mas isso já vem do governo anterior também, do Beto Richa, né? Logo depois do evento de 2015, né? Os professores foram massacrados. Né? Dá para ter, a partir de 2015, dá para entender bem como os governos neoliberais tratam a educação, né? Tiro, porrada e bomba, né? Valorização. Depois disso, teve um reajuste que foi em 2016 e não teve nenhum reajuste colocando o valor integral da inflação todos os anos, né? Teve algumas migalhinhas aqui e outras ali. Só para a gente fazer lembrar um pouco sobre esse histórico, né? Da onde vem 42% de defasagem. Eu queria que a gente colocasse na tela aqui o segundo ícone ali sobre terceirização e precarização. Esse a gente acabou... isso, relatos terceirizados... Esse mesmo. Além de todas essas questões salariais, né, que assim, é o aspecto mais essencial para quem trabalha, quer receber dignamente, né, não quer que o seu salário seja corroído pela inflação, o governo do Estado faz várias outras ações que acabam prejudicando, além, né, de pagar pouco, de não valorizar financeiramente, acaba prejudicando o ambiente escolar. E uma dessas coisas é a constante terceirização nas escolas públicas. Então, entre as denúncias estão ali que os terceirizados já recebem, se os concursados, né, já estão com essa defasagem de 42%, os terceirizados acabam recebendo um valor inferior ainda, mais inferior ainda. Né? Desvio de função, vale alimentação parcelado em empresas sem sedes e calotes, inclusive. Né? Vamos baixando um pouquinho. Para retratar o cotidiano daqueles que constroem diariamente a educação pública do Paraná, a PP, né, lançou uma série de vídeos, Voz da Educação. Então, você pode acessar, né, appsindicato.org.br e ter acesso a esses vídeos e a todo esse material, que é um site muito completo da PP Sindicato, onde, para quem tem filho na escola, principalmente, pode acompanhar as questões que a APP Sindicato acaba colocando. Porque, se você for acompanhar o noticiário, infelizmente, o noticiário no Paraná está totalmente a favor do Ratinho Júnior. Seja por identificação ideológica ou porque recebe muito dinheiro do governo do Estado em publicidade do governo. Então, a maioria dos jornais, portais, acaba se calando diante de várias coisas que o governo faz. Então, é importante você se informar também a partir das entidades que defendem os trabalhadores, que é o caso da PP Sindicato. E como que é... Tércio, você trabalha numa escola. Você não é só o presidente do núcleo sindical, você não está cedido para o sindicalismo, você tem a sua atividade todos os dias na escola e acompanha, né, por ser presidente do núcleo sindical, acompanha as escolas de todos. Quantos municípios são na região? Nós temos 16 municípios aqui na nossa regional. E eu conheço bem o teu trabalho, você percorre essas cidades e vai nas escolas, conversa com os professores, com os educadores. Como está essa questão da terceirização? Em que medida ela prejudica ainda mais o trabalho dos professores e educadores, dos funcionários de escola? Eu gostaria, né, para a gente poder pontuar melhor toda a situação, de fazer apenas uma análise histórica de toda essa situação. Lembrando que o governo de Ratinho Júnior, em pleno 29 de abril de 2021, ele acaba com a carreira do agente educacional 1 e 2, tá? Que já está, digamos aí, há muito tempo sem concurso público, entende?
e traz uma nova dificuldade, porque ao acabar com a carreira, nós não temos mais possibilidade de concurso público. Ou seja, esse trabalhador só terá, na verdade, apenas uma possibilidade de emprego que será através dessas empresas terceirizadas. E a escola que precisa desse profissional não poderá mais fazer contratação por serviço público, só por terceirizado. Exatamente. O outro detalhe é que a APP Sindicato não representa esses profissionais, esses trabalhadores terceirizados, entende? Então, o primeiro passo a entender é que houve, na verdade, né, um prejuízo enorme para esse trabalhador, em razão, na verdade, da extinção da carreira realizada pelo governo de Ratinho em plena pandemia. Nós não podemos esquecer desse detalhe. Bom, dito isso, o que nós temos dentro das nossas escolas hoje? Uma rotatividade enorme dos professores. Ainda hoje, eu estive visitando um colégio aqui em Ponta Grossa, para vocês terem uma ideia. E essa terceirização se aplica também aos professores ou só aos funcionários? Neste momento, apenas aos funcionários, mas eu irei ainda comentar, na verdade, o que esse governo tem, né, como projeto para a educação. Mas eu falava que ainda hoje eu visitava um colégio aqui em Ponta Grossa e a gente percebe perfeitamente a dificuldade, né, da direção da escola em poder tocar a escola. A direção estava sem secretária, sem funcionário, se tem uma ideia, praticamente fazendo tudo sozinha, sem os equipamentos necessários, em razão da falta, né, de profissionais, de um trabalhador ali, na verdade, para desempenhar a parte administrativa. Quando eu falo isso, é para a gente também entender que as empresas terceirizadas, elas foram, de certa maneira, pensadas por esse governo, com o intuito, ou pelo menos foi o argumento que o governo Rato utilizou, era de que ele iria buscar uma economia, né, para os cofres públicos. E está acontecendo exatamente o contrário. A própria RPC, no final do ano de 2022, ela grava uma matéria falando que o governo do Estado do Paraná passou a gastar mais que o dobro com a contratação dessas empresas, que tem atrasado o pagamento, tem deixado de lado, digamos, a questão do auxílio alimentação, né? A própria questão do transporte, outra dificuldade. Nós tivemos em alguns municípios da nossa regional trabalhadores por 20 horas recebendo menos que R$500, e mesmo assim com atraso. Outro prejuízo, Ismael, que é importante a gente compreender que está acontecendo aqui no nosso meio, é que esse trabalhador não consegue completar um ano de trabalho, ou seja, ele não está tendo direito a gozar suas férias, estabelecido, na verdade, por uma lei nacional, né? Por quê? Porque essas empresas mudam de nome antes de dar um ano e recontratam esse mesmo trabalhador, né, começando a mesma jornada em uma outra empresa, sem que ele pudesse ter, de fato, né, digamos, um tempo para descansar. E também, por outro lado, por que as escolas estão sofrendo com a terceirização? O salário é muito baixo. O governo do Estado do Paraná tem um mínimo regional, que não é respeitado muitas vezes por essas empresas, e, além de não respeitar, né, a gente tem, digamos assim, um prejuízo na carreira desse trabalhador, que não é mais, digamos, contratado pelo Estado. E a gente fica, na verdade, à mercê dessa rotatividade. E eles têm saído, na verdade. Um outro colégio aqui de Ponta Grossa teve um momento que a empresa demitiu 2 e outros 3 funcionários pediram demissão. Por quê? Porque arrumaram um serviço melhor, onde iriam ganhar mais. Nessa escola que eu citei agora há pouco, que a diretora está realizando a atividade praticamente sozinha, é em razão também de que os profissionais que eram contratados buscaram, na verdade, né, uma outra atividade, que certamente iria receber uma remuneração maior e também abandonar o serviço. Então, nós estamos à mercê, digamos, dessas empresas terceirizadas, que certamente nós não sabemos quem são os proprietários dessas empresas, alguns, na verdade, com cadastro fora do Estado do Paraná, e que a gente sabe perfeitamente que pode ser que sejam empresas também que estejam na mão de alguns laranjas por aí. Não tem como provar no momento, mas é isso que a gente entende e essa dificuldade é muito enorme. Uma suspeita séria. Porque a gente não tem, na verdade, transparência. Onde não existe transparência, abre possibilidade para que a gente possa pensar também algo, né, de maneira negativa. Sem dúvida. A dificuldade, por exemplo, de conseguir informações do governo do Estado do Paraná é muito grande, porque tem acompanhado o trabalho do FES, no Fórum das Entidades Sindicais, e hoje há um benefício fiscal para empresas do agronegócio, algumas indústrias,
que chega a 17 bilhões de reais ao ano. É quase que um terço do orçamento total do Estado. Assim, é escandaloso. E várias vezes o Fórum tentou saber quem são essas empresas que são beneficiadas e não consegue essa informação. Algumas são, de certa forma, evidentes, né? Desde a época do Lerner, tiveram alguns benefícios fiscais que perduram até hoje, 20 anos depois. Mas 17 bilhões é muito dinheiro que poderia ser investido em educação, poderia ser, inclusive, usado para pagar os professores. Certo. E não só os professores, o funcionalismo público, né? Então, a questão da transparência, realmente, o governo Ratinho Júnior é difícil, bem complicado você conseguir lá. Mas você estava falando ali, quando eu perguntei dos professores terceirizados e tal, você falou que ia comentar realmente algo sobre isso. Hoje, quem são terceirizados é o quê? A merendeira, a pessoa que faz a limpeza da escola, alguns cargos administrativos também. Todos administrativos, né? Todo aquele profissional, que cuida das matrículas, tudo terceirizado. Lança as notas. Nós temos colégios que têm apenas 2, 3, né, funcionários efetivos, e algumas nenhum. Só para você ter uma ideia da situação que nós estamos. E é por isso que torna o nosso trabalho ainda mais difícil. E isso, pelo que você já tinha me falado até em off, um pouco antes da gente começar o episódio, tende a se alastrar para a contratação de professores terceirizados. É isso? Como é que é essa história? Bom, é importante a gente, mais uma vez, frisar que a PP Sindicato, né, desde 2015 para cá, tem feito um enfrentamento muito grande em relação aos governos do Estado do Paraná, pelo menos para manter os direitos, né, que nós adquirimos até o término do ano de 2014. Nós tivemos vários prejuízos na nossa carreira, né? É lógico que tem o histórico e fatídico 29 de abril de 2015, que não tem como esquecer, né? A maneira e a forma como nós, né, trabalhadores, somos tratados por governos neoliberais no nosso Estado. É importante a gente frisar isso, porque a sociedade, muitas vezes, em razão daquilo que, sem generalizar, mas que a mídia, muitas vezes, acaba vendendo uma imagem, né, que não é a imagem do mundo real, e, muitas vezes, uma imagem de quem patrocina, né, essa mídia local que envolve o Estado do Paraná, leva até eles. Mas nós sofremos bastante as consequências desde lá para cá. Por outro lado, o que nós temos hoje dentro das nossas escolas, né, quando nós falamos nessa questão da privatização, você comentava, né, e trazia um fato a respeito da terceirização das escolas. É importante a gente lembrar aqui também, no Estado do Paraná, que passado praticamente uma semana após o nosso governador ser reeleito, Ratinho ser reeleito, ele apresenta, na verdade, um novo projeto, né, chamado Parceria Público-Privada, que nós, enquanto APP Sindicato, entendemos como privatização do ensino público. Começa na educação básica, mas que poderia se estender às nossas universidades, como aconteceu em outras épocas lá atrás, que você, para poder estudar, fazer um curso universitário, tinha que também pagar a mensalidade. Muitas pessoas do nosso meio hoje não compreendem isso, né? Principalmente os nossos jovens, mas nós já pagamos, na verdade, para estudar lá. O que acontece com esse projeto apresentado para o governo? A diferença é que nós tivemos condições, né, enquanto APP Sindicato, de fazer uma movimentação no sentido de orientar a nossa comunidade dos sérios prejuízos que isso poderia trazer à educação pública como um todo. O primeiro passo, quando nós falamos, né, aquilo que ele chama de parceria público-privado, é só o público que está doando. Ou seja, o governo do Estado prometia ali R$ 800 por matrícula mensal para uma instituição que iria lá para gerenciar essa escola, administrar essa escola como um todo. A escola, que seria a escola de origem, inclusive nós tivemos aqui no Estado do Paraná 27 escolas para serem privatizadas, e aqui no nosso município, em Ponta Grossa, 3 colégios, começando pelo Colégio Francisco Pires, que, inclusive, né, faz parte daquela Operação Quadro Negro, porque a fundação da escola começou quase no início desse século, e a escola só foi ser construída, inaugurada agora, né, há um ano atrás. A gente sabe perfeitamente que esse colégio agora era um prédio novo, entende? Nesse colégio, certamente, é lógico que uma empresa, né, privada tem interesse.
Agora, é importante a gente compreender que é recurso público sendo colocado na iniciativa privada. Que poderia ser investido Diretamente na escola. Você já imaginou o diretor da escola... Por aluno? Não, isso que eu ia pensar. Imaginou o diretor da escola receber do próprio governo do Estado R$ 800 por mês por matrícula de aluno ao término de 12 meses? É lógico que é um sonho. E tenho certeza que esse dinheiro seria bem investido. Faria uma revolução na educação. Não tenha dúvida. Então, esse é o primeiro passo. Mas o que era o problema de tudo isso? Como eu citei lá atrás, né, que eles acabaram com a carreira do nosso agente educacional 1 e 2, que são os funcionários de escola, esse é o próximo passo que o nosso governo estaria dando para não termos mais concurso público para a efetivação de professores no nosso Estado. Isso é muito sério, porque o último concurso público que nós tivemos aqui no Paraná foi em 2013, um concurso extremamente difícil, e era, na verdade, não classificatório, era um concurso eliminatório, porque o profissional, na verdade, o candidato, na época, né, passava por várias etapas, desde uma prova específica de conhecimentos gerais, outra de redação, outra de didática, ainda tinha o exame de saúde. Todos eliminatórios. E hoje nós também temos, além da questão da pauta salarial, esse outro ponto, na verdade, que é concurso público já. É somente desta forma que nós poderemos dar um pouquinho de garantia, né, aos nossos trabalhadores da educação, seja ele funcionário de escola, seja ele professor. Em relação aos funcionários, é lógico que a gente teria que revogar a lei, que o governo acaba com a carreira. Então, a gente precisaria reativar para que nós tivéssemos condições de colocar isso em prática. Já em relação ao professor PSS, nós gostaríamos, na verdade, de concurso público já, porque é somente desta forma que ele vai ter também um pouco mais de segurança. Porque, Ismael, veja o quanto que é triste você chegar ao final do ano e ter seu contrato rescindido. Você não sabe se você irá pegar aulas no próximo ano letivo. Então, essa pessoa, ao invés de descansar no mês de janeiro, que seria seu período de férias, ele está preocupado com as suas economias, porque ele sabe perfeitamente da quantidade de despesa que ele terá pela frente. E é essa educação, na verdade, ou essa valorização, que esse profissional tem tido em nosso Estado. Então, a gente está muito preocupado. Acreditamos que, com a mudança de governo federal, a gente tenha condições, pelo menos, de respirar um pouco, mas é importante a gente frisar que a luta dessa entidade sindical para poder manter e garantir os nossos direitos e a valorização da escola pública, ela é uma luta intensa. Como você mesmo disse, quase todos os dias nós estamos visitando escolas, visitando os municípios da nossa regional, colocando, na verdade, né, aos nossos profissionais um ponto de análise e reflexão que envolve esse último período que nós temos vivenciado aqui no Paraná, que é desde 2015 para cá, onde a gente tem tido muita dificuldade. O governo Ratinho, ele nunca sentou à mesa para uma negociação salarial. Mas, no primeiro ano de campanha, no primeiro momento de campanha do primeiro mandato, é o mesmo governador que gravou vídeo, inclusive... Prometeu sentar à mesa e que nenhum trabalhador iria precisar fazer greve. É o maior estelionato eleitoral com o funcionalismo público que eu já vi na vida. E não só a questão do estelionato, como ele deixa bem claro, né, que o servidor público, de uma maneira geral, para ele, não tem valor algum. Isso ele deixa bem claro, porque se tivesse valor, ele buscava, na verdade, né, valorização né, desse trabalhador. De várias formas, não só apenas com o salário, mas mantendo um ambiente saudável dentro das escolas, fazendo tomando medidas para que, por exemplo, você falava assim da merendeira, do pessoal da limpeza e do pessoal que também trabalha no administrativo, que entra um, sai outro, não, há uma rotatividade muito grande. E imagina se isso chega ao ponto de que os professores também sejam dessa forma. Tem um tipo de trabalho dessa forma, totalmente terceirizado. Hoje, o PSS dá a garantia de que o professor, pelo menos, tenha um ano renovável por mais um, né? Então, dá a garantia de que naquele ano ele vai ter aquele trabalho. Com as escolas terceirizadas, com a situação dos professores terceirizados, vai ser igual ao merendeiro, igual a qualquer outro trabalhador. Consegui um salário melhor, saiu. Eu saio, vou para lá. E como é que fica a situação dos alunos? Sim. Que tem imagina uma rotatividade muito grande de professores. Né? Se já é prejudicial para o ensino, para os educandos, para os alunos, essa rotatividade do quadro geral de profissionais da educação, imagine professores.
Mas também tem a ver com essa questão da terceirização, precarização. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a militarização nas escolas. Já aconteceu, aqui em Ponta Grossa tem escolas militarizadas. E antes de que você falar, eu queria até fazer existem alguns governos que acham que o militar é tipo um coringa no baralho. Assim, ele pode fazer qualquer coisa, ele pode entrar e resolver qualquer coisa. Muita gente, né, até pouco tempo, queria intervenção militar no Brasil. Mas o que eles entendem? Que uma pessoa treinada para a guerra, né, porque o Exército, a Aeronáutica e a Marinha são pessoas extremamente capacitadas, extremamente treinadas. Não, nenhuma palavra a dizer a respeito desse assunto, para proteger o país de possíveis invasores, proteger as nossas fronteiras. São pessoas que já prestam esse serviço há várias centenas, mais de 100 anos, né? O Exército Brasileiro tem história, e são pessoas extremamente capacitadas. Mas a ideia de que uma pessoa que é treinada para a guerra, treinada para o confronto, treinada para esse tipo de trabalho, serve para fazer qualquer coisa, serve para governar um país, serve para ser ministro da Saúde, o desastre que foi o Pazuello, serve para ser presidente, serve para ser diretor de escola também. Então, para mim é uma coisa que não cabe muito. Mas eu queria que você me contasse um pouco da experiência que tem sido a militarização das escolas aqui no Paraná. E você também sabe de casos de outros estados, né? De como tem acontecido essa militarização aí. A gente precisa apenas retomar esse assunto para poder compreender que esse é um projeto, né, que veio junto com o governo federal, né, e o governo Ratinho é um aliado, né, do ex-presidente, né, que nós tínhamos nesse país, que eu me nego a citar o nome. Eu gostaria de dizer para você que essa escola cívico-militar que foi implantada em nosso estado da noite para o dia, sem diálogo com a comunidade escolar, entende? Foi simplesmente, usando um termo pejorativo, colocado de goela abaixo, porque nós não tivemos sequer condições, né, de nos movimentarmos, como aconteceu com a terceirização das escolas agora no final do ano passado aqui no nosso estado. A escola cívico-militar foi um projeto implantado, né, em vários municípios aqui do nosso estado, né, em torno de 200 e poucas escolas, né, cívico-militares criadas. Muitas delas não têm o tal do militar, porque também não foi atrativo para esse profissional estar lá dentro. Ele não curtiu a ideia. Alguns justamente em razão do que você acaba de dizer. Eles foram preparados para outras ações. São pessoas preparadas. Exato. O espaço que nós chamamos de escola é um ambiente de aprendizagem, é um ambiente de respeito, mas é o respeito livre, onde você dá o exemplo para que as coisas possam acontecer. A imposição é uma coisa extremamente perigosa, em todos os sentidos. Apesar de que a comunidade achou que, no primeiro momento, isso era interessante, porque iria disciplinar, em alguns casos, até os nossos colegas, que são professores, acabaram entendendo que poderia resolver o problema da disciplina dentro das escolas. Eu volto a dizer, o método de disciplina para que nós possamos ter aprendizagem é o respeito mútuo. E a gente tem condições, sim, de fazer uma educação com qualidade, com os nossos professores, com os nossos funcionários, com a nossa comunidade escolar, de maneira muito ágil, né? E, ao mesmo tempo, fazendo com que todos tenham, digamos, responsabilidade sobre a nossa escola. Voltando à questão da experiência de nossas escolas aqui, novamente nós temos aí algo que não é verdadeiro, para não dizer outra palavra, entende? Dentro das nossas escolas. Prometeram recursos, né, que não vieram. Nós temos escolas, por exemplo, né, que os tais dos uniformes vieram em tamanhos diferenciados. Em outras palavras, gastou-se dinheiro, gastou-se verba pública, foi fora. Parece-me que andaram comprando no mercado negro, alguma coisa nesse sentido, entende? Ou, de repente, empresas, na verdade, também de laranjas, para poder fornecer determinados materiais. Mas, na prática, malmente fizeram uma fachada, uma pintura dentro das escolas, e essas escolas continuam com muitas dificuldades. Nós entendemos que isso é um fracasso, né? Porque nós já, na verdade, enquanto entidade sindical, já dizíamos isso, né? Que isso é um fracasso dentro das nossas escolas. Essas pessoas que são os militares que estão dentro das escolas, né? Pelo menos as que nós temos, na verdade, um envolvimento mais direto, percebemos que esses militares estão lá apenas para cumprir uma carga horária, ou seja,
A crise está tão brava, Ismael, Eles que têm, claro, estando eles recebendo lá um valor a mais, sem dúvida. não vão arrumar problemas para eles. Então, eles cumprem a parte, digamos, de carga horária, mas não estão envolvidos diretamente na questão disciplinar. Não Até foram- porque é perigoso, né? Você sabe perfeitamente que todas as vezes que um determinado profissional se envolveu na área do outro, né, ele acaba tendo problemas. Da mesma maneira que nós, professores, não vamos, digamos, ocupar o papel, né, o trabalho do médico, do dentista, né, de um advogado, a gente acha estranho demais o governo do Estado entender que as escolas cívico-militares iriam mudar o foco. Na verdade, o que eles queriam mesmo é criar as benditas ou malditas escolas, né, sem partido, que era isso que eles queriam, para que nós, professores, né, evitássemos contextualizar. Porque outro assunto extremamente complicado, o professor doutrina. O professor não doutrina ninguém, o professor ensina a pensar. Eu sempre deixo bem claro que os nossos alunos, além de aprender a ler, escrever e fazer continha, mais importante mesmo é conhecer o mundo real lá fora e ter a capacidade de tomar decisões. E isso torna, de fato, o cidadão, a cidadã, né, uma pessoa diferenciada, digamos, dentro da sociedade, porque ela estará ciente dos seus direitos, dos seus deveres, do seu compromisso no dia a dia. E a escola cívico-militar, da forma como nós entendemos, ela nunca irá, de fato, criar, digamos, um ambiente favorável a essa autonomia, a essa liberdade. Tanto que as mesmas pessoas que estavam lutando há poucos dias atrás, né, exigindo, né, que tivéssemos, digamos, né, um poder militar em nosso país, né, estão sofrendo as consequências, né, daquilo que eles mesmos criaram e estão chamando isso de ditadura. O que eles acham que é? Quer dizer, gente entende, sim, a gente entende, porque num país como o nosso, onde uma falsa elite se enxerga e percebe que o mundo deles, né, digamos, é diferente do mundo do trabalhador, só pode dar nisso. Não vamos esquecer do exemplo lá do Rio Grande do Sul, envolvendo as vinícolas, que é um exemplo prático bem recente, daquilo que está acontecendo em nosso país. É esse tipo de país que eles, na verdade, entre aspas, elite, né, alguns membros da elite, querem, digamos, para a nossa juventude, para as nossas futuras gerações. E nós entendemos que escola boa é aquela, na verdade, que ensina o indivíduo a pensar. Por isso, também temos aí alguns contrapontos em relação ao novo ensino médio, que a gente também irá certamente tocar sobre isso. Já é o próximo assunto, mas antes disso, eu queria... uma coisa muito engraçada isso que você salientou, de que muitas pessoas reclamam da ditadura da esquerda que não deixou eles implantarem a ditadura da direita. Então, é um contrassenso. Né? Mas, enfim, você estava falando aqui, e já é o nosso próximo ponto, queria que você trouxesse para mim aqui, Andrei, questão dos coaches, da mentalidade coach. Isso, a mentalidade coach invade a educação na esteira do BNCC e do novo ensino médio. Explica para a gente o que é o BNCC, Tércio. É a base nacional, né, comum, né, curricular comum que nós temos no nosso país, que é a matriz que acaba norteando, digamos, né, a corrente da aprendizagem que nós teremos que aplicar para os nossos estudantes como um todo. Então, essas determinações da BNCC e do novo ensino médio foram trazidas, né, e aprovadas recentemente, no ano anterior, eu acho, no ano de 2022, mas já é um projeto antigo dos governos neoliberais que surgiu à tona aí com o governo Temer, toda essa história aí de escola sem partido e não sei mais o que e tal. E tem sido colocado, de certa forma, para que os professores, educadores do Paraná tenham essa orientação em relação aos conteúdos. Né? Algumas disciplinas foram retiradas, eu queria que você falasse sobre isso, outras foram colocadas no lugar, mas o mais importante, aquilo que você falou, que a escola deveria preparar para a vida, fazer as pessoas pensarem sobre a sua própria situação, sobre a situação do país, sobre a situação econômica que elas podem ter no futuro, né? Valorizando a educação, sendo substituída por o que é chamado aqui pela APP Sindicato de mentalidade coach. O que é essa mentalidade coach? É importante a gente primeiro, né, ter uma compreensão, né, do significado dessa palavra. Então, a gente tem, de maneira bem simples e natural,
Nós podemos usar o próprio exemplo da questão esportiva, onde nós temos um técnico, né, que é o coach, né, ou seja, um especialista, que irá tentar tirar do atleta o máximo possível que ele possa oferecer para ter o rendimento que ele espera. Mas eu gostaria de pontuar, voltando principalmente a essa questão, né, do nosso novo ensino médio, né, que está aí sendo imposto, mais uma vez, para que a gente entenda, né, o papel que está por detrás de tudo isso. Primeiramente, explicar que existem 2 projetos, né, de política educacional no nosso país. Uma é essa, que está sendo implantada desde o governo Temer. Nós tivemos aí aquela questão da ocupação das escolas, e é importante falarmos da ocupação das escolas, que apesar da PP Sindicato não estar envolvido diretamente, né, em relação àquela movimentação ou aquela mobilização, né, dos estudantes naquela época, mas o que nós temos para dizer é que nós estávamos certos. O novo ensino médio, na verdade, né, ele não traz a questão da autonomia para os nossos alunos, a questão da capacidade de pensar e refletir, ele traz sérios prejuízos. Em relação à questão do novo ensino médio, nós temos aí um problema sério também, que a gente precisa entender. Quando você fala na questão, né, dessa mentalidade de coach, a gente gostaria de deixar bem claro para as pessoas que é a mentalidade, né, digamos, né, do empreendedorismo, né, que nós temos lá fora, que a gente chama muitas vezes de empreendedorismo neoliberal, entende? Tirar o máximo, digamos, com pouco. Ou seja, de certa maneira, é o caminho que nós buscamos para fragmentar o conhecimento. E o novo ensino médio traz um papel importante, que apesar de diversificar muitas matérias, ele acaba tirando, por exemplo, disciplinas como filosofia, sociologia, história. As próprias aulas de física têm se reduzido e sendo apresentadas com um novo nome. No caso da filosofia que eu falava para você, nós temos aí, né, a questão de liderança e ética, mas não é para trabalhar, na verdade, né, aqueles que são os principais, né, digamos, pensadores. Não é para formar líderes. Não é para formar líder e não é para você conhecer, digamos, a questão do pensamento que cada um trazia lá atrás. Não é para contextualizar, entende? Assim como, se você lembra, apesar de que em plena ditadura militar, nós tínhamos 2 disciplinas que eu vou pontuar aqui, o SPB, que é a Organização Social e Política do Brasil, Educação Moral e Cívica, que também era lá de trás, mas eram 2 disciplinas. E é lógico que também tiraram, naquela época, filosofia e sociologia das matrizes curriculares. Por que será? Porque todo conteúdo que faz com que o indivíduo possa refletir, pensar e avaliar onde ele está inserido e o que ele está vivendo, que não seja traz prejuízos. Autômato, que não seja uma pessoa que simplesmente obedece, né? Sim, perfeito. Aí essas pessoas têm essa capacidade, né? Então nós temos aí uma disciplina, talvez, sabe, Ismael? Aí também ainda depende da avaliação que nós temos que fazer naquilo que é o cotidiano da escola, quando falamos dos nossos estudantes, né? Eu trabalho no Colégio Central aqui em Ponta Grossa, por exemplo, mas eu diria para você que os nossos alunos vêm da periferia da cidade para esse colégio, utilizam o transporte público. Alguns levantam 4h30, 5 horas da manhã e pegam 2, 3 ônibus para poder chegar até o colégio. Eles passam por muita dificuldade, horário. E quando nós vemos o novo ensino médio da forma que está acontecendo agora, né, onde existem 2 campos, né, um relacionado a conteúdos relacionados à disciplina de exatas e outro de humanas, o que nós percebemos é o detrimento, digamos assim, do conteúdo que envolve a área de humanas em relação a outras diversidades, que prejudica, antes de mais nada, o profissional formado, porque nós temos aí um grande número de professores de filosofia, né, sem o seu conteúdo, no caso, sem a sua matéria, sem a matriz curricular da forma que a Base Nacional Comum apresentava antes, curricular comum apresentava antes, ele está sem aulas, praticamente, né? 1 hora aula por semana de 50 minutos, isso contando o tempo integral, não tem condições de trabalhar absolutamente nada. E aí sendo substituída por disciplinas como essa. Talvez a questão da própria educação financeira que nós temos hoje dentro do currículo, eu acho que pensar a questão financeira é importante. Sem dúvida. Mas pensar a miséria do aluno, que não tem dinheiro para pegar o ônibus que ele está saindo lá da periferia da cidade para vir até aqui, que nós tivemos nesse período de pandemia, o ano passado, que nós retornamos ao sistema presencial, praticamente, infelizmente, alguns alunos vieram a reprovar, porque ficaram praticamente no primeiro trimestre inteiro sem ter condições de ir à escola. Ou você ouvir um pai dizendo que tem 2, 3 filhos, ele tinha que um dia mandar um
no outro mandava o outro porque não tinha condições de mandar os 2 ou os 3 no mesmo dia para a escola. Então, o novo ensino médio, da forma que ele se apresenta, ele é ruim para todos nós. Eu penso que talvez tenha que pensar, sim, no novo currículo, mas um currículo que busque formar esse indivíduo de forma completa, que ele tenha condições, né, de ter conteúdos que façam com que ele possa pensar o mundo lá fora, e outros que sejam conhecimento científico, que dê a ele condições, né, de pensar e tomar decisões que venham a ser as melhores para ele naquele cotidiano que ele está inserido. É importante que seja preparado para o mercado, mas eu acho que mais importante é que seja preparado para transformar o mercado no futuro. Perfeito, mas não é essa a visão. Não. Não é essa a visão. Até porque eu quero também te dizer que nós tínhamos um Plano Nacional de Educação que foi aprovado em 2014, com validade de 10 anos, que nunca sequer foi colocado em prática. Por quê? Porque nós tivemos aí esse período todo, né, de mudanças no nosso país, que o projeto que se apresentava lá, que inclusive, né, um deles que a gente conhece perfeitamente, que é a Ponte para o Futuro. A Ponte para o Futuro, na verdade, ele não está preocupado com o filho do trabalhador e da trabalhadora. A preocupação é de que eles mantenham, na verdade, determinados serviços, né, para a elite, e o filho do trabalhador que se contente com formação técnica, né, com outros saberes, que seja apenas suficiente para ele poder se manter no dia a dia. Então, nós temos muitas dificuldades para poder, de certa forma, né, dizer que a forma como se apresenta hoje o novo ensino médio seja o melhor para os nossos alunos. Não é. Teve um ministro do Bolsonaro, Milton Ribeiro, pastor, que ele chegou a dizer abertamente: universidade não pode ser para todo mundo. Não, mas ele não só falou, né, como ele também, na verdade, teve outras frases aí, por exemplo, de um outro ministro, que também deixou bem claro, que é o Guedes, onde se viu uma empregada doméstica ir para a Disney ou simplesmente ter condições de voar, né, num avião. Uma bagunça danada. Uma bagunça danada. Então, olha, Ismael, a gente dá risada, mas é importante que nós possamos pensar e refletir. Aí volto a frisar a importância de determinados conteúdos de humana para que os nossos jovens possam pensar, refletir sobre a sua situação, sobre a realidade, e também fazer uma leitura do mundo real que nós temos lá fora. Quando eu falo do mundo real, envolve a questão da economia, envolve a questão da política, entende? Envolve a questão, por exemplo, do fundamentalismo religioso, que nós respeitamos e queremos que cada pessoa, de fato, continue, na verdade, né, mantendo os seus princípios religiosos, mas nós não gostaríamos da interferência, seja da religião para com a decisão e a maneira de enxergar o mundo lá fora. Então, esse conceito, esse projeto apresentado, ele não é um projeto, na verdade, que abre a mente. Para nós é um retrocesso, em todos os sentidos. Aí sim, educação doutrinadora. Sim, e nós que somos, digamos, filhos, né, da ditadura militar, porque a gente, na verdade, vivenciou um outro período lá atrás, totalmente diferente. Mas eu, graças a Deus, eu quero deixar bem claro, eu tenho o maior orgulho de saber que o meu filho ou o filho de outro trabalhador ou trabalhadora tiveram condições de estudar numa escola pública, ter uma formação e buscar, digamos, no seu cotidiano, né, caminhar com as suas próprias pernas. Eu acho que é isso que faz a diferença. Pensar com a sua própria mente e a capacidade, muitas vezes, de poder, na verdade, pensar o mundo à sua volta, né, de forma equilibrada, respeitando o direito, né, do outro e também entendendo que todos nós temos deveres a cumprir. Eu acho que a escola boa é aquela que prepara o indivíduo, prepara esse estudante para o mundo lá fora, não apenas para o mercado de trabalho. Eu acho que é isso que a gente tem que precisa entender, e precisamos de pessoas boas. Pessoas boas é aquela que não atrapalha o outro, é aquela que não quer o fim do outro. E nós também estamos vivendo, na verdade, um momento onde as pessoas aparentemente demonstram, parece-me, um certo problema psicológico, para não dizer outras coisas, tá? Que a vontade era de ser bem realista e falar também aquilo que pensamos. A gente teve uma confluência aí, né, nos últimos anos de duas tragédias, né, o governo Bolsonaro e a pandemia. Mas o resultado das eleições do ano passado trouxe aí a volta do ex-presidente, e agora presidente novamente, Luiz Inácio Lula da Silva, e tem algumas notícias que, de certa forma, impactam a educação. Uma delas eu queria que você colocasse lá, André. O governo anuncia reajuste de até 75% nas bolsas de formação de professores da educação básica, né?
A educação básica atinge ali também os professores do Estado, né, Tércio, que é da quinta e oitava, né? Sim. Ensino médio e ensino fundamental, seja séries iniciais. É básico. Então, educação básica é o ensino fundamental como um todo, e o médio mais também. o ensino médio junto. Ótimo. Então, será que a gente vai ter novos tempos aí para os professores? Há uma esperança? Como que você enxerga essa situação agora com o novo presidente da República? Eu penso que nós temos a oportunidade, né, de repensar a nossa democracia como um todo, porque sem democracia nós não vamos avançar. E quando eu falo democracia, nós temos condições de respeitar, né, o direito do outro sobre as suas escolhas, sejam elas questão pessoal, seja questão social, seja questão de gênero, seja o que for. Nós precisamos entender esse momento. Eu até comentei durante esse nosso bate-papo, né, que felizmente é algo muito gostoso, porque a gente acaba, na verdade, dando, né, digamos, né, ou tendo a oportunidade não só de debater, mas, ao mesmo tempo, de avaliar e analisar a nossa conjuntura como um todo. Eu penso que o governo do presidente Lula, por si só, né, ele é o cara, né, que nós temos hoje aqui, como o próprio Barack Obama, né, disse lá atrás, é o cara. Ele é hoje, digamos, a personalidade mais importante que nós temos, não só para o nosso país, como também para a ascensão, né, digamos, do Brasil no mundo lá fora e do mundo também para conosco, enquanto país. Para nós brasileiros, eu penso que nós temos condições, a partir de agora, pelo menos, de repensar uma política pública que seja feita para todos e todas. Quando eu falo todos e todas, principalmente aos trabalhadores e trabalhadoras da educação. Ismael, vamos avaliar de maneira bem crítica o que nós tivemos nos últimos anos em nosso país. Há necessidade de determinadas reformas, mas quais reformas aconteceram desde 2015 para cá? Trazendo o exemplo do Estado do Paraná, que já tivemos o 29 de abril lá atrás, que tirava também, digamos, parte da nossa Previdência, eu gostaria de pontuar algumas questões. Tivemos uma reforma trabalhista, defendida por muitos políticos, inclusive da nossa cidade aqui em Ponta Grossa, que dizia abertamente que a forma como nós tínhamos, né, com a CLT, ela era um entrave para a contratação de novos trabalhadores. Qual foi o resultado de tudo isso? Mais desemprego. Mais desemprego. Pior, fragmentação dos direitos trabalhistas. Entende? Aí surgiu, na verdade, vários personagens, né, para poder justificar esse problema. E também acabou com aqueles que faziam a defesa desses trabalhadores, que eram os nossos sindicatos. Eu gostaria até de deixar bem claro para você que nós precisamos também pontuar a importância dos sindicatos no nosso país. O presidente Lula é um ex-sindicalista. Sim. Ele sabe do que ele está falando e o que ele está fazendo. Quando pensa em política, ele está fazendo política para a classe trabalhadora. Pena que, no meio do caminho, né, não só tinha uma pedra, nós tínhamos, na verdade, uma verdadeira montanha, para não dizer outra coisa também, que, além de travar, né, todo o processo educacional, a vergonha do MEC nesses últimos anos em nosso país, nós não precisamos nem ir muito longe. Não, começa, né, lá com o Weintraub, depois vem o pastor. Questão da cultura, um país que não valoriza a cultura não é capaz sequer de enxergar a sua própria história, nós não podemos esquecer desse detalhe também. Entende? Então, nós temos aí, novamente, uma nova visão e uma nova possibilidade. A questão educacional, eu falei, na verdade, do Plano Nacional de Educação, lá de 2014, que nunca foi colocado em prática, nós precisamos, sim, de uma reforma, né, da educação básica, talvez como um todo, não somente do ensino médio, mas onde a gente tenha condições, né, de priorizar determinados conteúdos que sejam importantes para essas pessoas, mas, ao mesmo tempo, também levar em consideração o próprio mercado de trabalho. Nós tínhamos, por exemplo, alguns cursos, você fala da valorização da questão das bolsas, né, que nós tivemos. O último reajuste que nós tivemos em bolsa foi em 2011. Ou seja, mais de 10 anos. Mais de uma década, sem um centavo de reajuste, um governo que não investiu em ciência, um governo que não investe em nossas universidades, ao contrário, sucateamento total das nossas universidades públicas como um todo. Mas o projeto neoliberal é esse mesmo. Ele tem que acabar com aquilo que existe para poder, de certa forma, justificar para a própria sociedade que o que é público não presta. Ou seja, o que não presta, muitas vezes, é quem está dirigindo, né, os projetos que nós temos. Recursos, né? Que tira os recursos. No Estado do Paraná é um exemplo de tudo isso. Um exemplo de tudo isso.
E eu não sei, Ismael, quanto tempo ainda teremos pela frente, mas eu queria ainda pontuar a questão da pandemia no nosso país, que eu acho que é um problema muito sério que nós tivemos aqui. Eu, inclusive, na verdade, não estou falando apenas em relação aos demais, mas eu acabei perdendo a minha esposa. Sim, professora. Professora, né, diretora de um colégio aqui em Ponta Grossa, que há uma semana antes eu participava, na verdade, né, de uma reunião com o próprio Ministério Público, né, com o retorno das salas das aulas, deixei bem claro que a chefe do núcleo, secretária municipal, representante de outros sindicatos, né, sindicatos que representam a iniciativa privada, entende? Nós aparecemos na reunião, mas não cederam sequer espaço para a gente falar, para vocês entenderem como que as coisas funcionam aqui no nosso estado. Porém, eu deixei bem claro, né, que a gente não era o momento de estarmos retornando. Mas pior do que isso, aonde que eu quero chegar? Nós teríamos condições de vacinar boa parte da população. Minha, né, esposa, no caso, ela foi vítima desse processo, assim como mais de 600 e tantos outros mil brasileiros e brasileiras. Mas eu acredito plenamente, inclusive ela lutou muito por isso, que era se vacinar justamente no dia que chegou a vacina para os professores ou profissionais da educação, foi o dia, na verdade, que ela acabou, né, descobrindo que estava com Covid. E, infelizmente, alguns dias depois veio a óbito. Por que eu estou citando isso? Porque um país, na verdade, que tem uma topeira, muitas vezes, administrando ele da forma como foi, dizendo que a vacina iria ser um prejuízo para todos nós, ele não está avaliando as consequências de tudo isso. Nós perdemos, não foram apenas pessoas, foi parte de um histórico e de pessoas, na verdade, extremamente importantes para filhos, netos, sobrinhos e assim por diante. Toda a família brasileira foi impactada. Então, eu gostaria até de fechar esse tema dizendo para vocês, na verdade, de uma maneira geral, que está conosco aqui, né, nesse canal, a Fim de Papo, para que a gente tenha condições de continuar fazendo reflexão. Nós não podemos, muitas vezes, atirar no escuro, sabendo aquilo que nós vamos acertar. A ciência é o que nos dá a condição de ter um mundo moderno hoje. Basta cada um de nós, que somos de uma outra geração, avaliar qual é o mundo dos nossos filhos, o que nós oferecemos a eles hoje. Mas veja o tempo do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó. Qual a oportunidade que eles tiveram para estudar? Muitos sequer, na verdade, não tiveram condição de conhecer a escola. Então, o presidente Lula, ele traz, na verdade, né, ao povo brasileiro, principalmente à classe trabalhadora, que é importante frisar isso, né, uma nova possibilidade de mundo, uma possibilidade onde a gente tenha condições de acreditar na gente mesmo. Porque, a partir do momento que você perde as esperanças porque a coisa não vai melhorar, e a gente percebe isso hoje, infelizmente, na educação paranaense, os nossos professores totalmente desmotivados, os nossos funcionários totalmente desmotivados, porque, muitas vezes, os governos que nós temos, eles não estão preocupados com a classe trabalhadora. Eles têm outros interesses. Entende? E esses interesses, muitas vezes, ligados para apresentar um mundo que não é o nosso mundo, é o mundo deles. Toda essa questão da mentalidade coach, tudo isso que a gente discutiu hoje aí. Eu quero agradecer muito a você, Tércio, pela sua disponibilidade de vir conversar com a gente, falar sobre esse tema tão importante que é a educação, que é importante, naturalmente, as pautas que você colocou, para a classe dos educadores. Mas toda família tem alguém na escola, toda família tem, ou se não um filho, um sobrinho, ou alguém que está na educação básica, e que precisa, educação básica pública, e que precisa de profissionais que o atendam, que sejam valorizados, que tenham mínimas condições de sobrevivência, que tenham mínimas condições de ter tranquilidade para trabalhar. Quero agradecer muito você. Bom, eu gostaria, na verdade, de acabar, digamos, de certa maneira, dizendo que para nós foi uma satisfação enorme estar aqui no seu programa, né, nesse canal Fim de Papo, até porque também gostaria de finalizar apenas com uma breve reflexão. Talvez muitos colegas da educação, muitas vezes, não compreendem por que a PP Sindicato não utiliza mais o espaço da mídia, seja local ou a nível de Estado. Mas eu gostaria de deixar bem claro que nós não temos esse espaço. O governo do Ratinho é um governo midiático que dificulta, inclusive, para vocês terem uma ideia, não é apenas o espaço em redes de TV ou mesmo nas nossas rádios locais ou mesmo regionais. Nós temos dificuldade, inclusive, de emplacar, né, um cartaz no outdoor na cidade. Eles não colocam por valor algum. Aí eu pergunto para você, que democracia é essa?
Por que o dinheiro, na verdade, da elite é melhor do que o dinheiro de uma entidade que representa a classe trabalhadora? Vale mais? Não, não é. É falta de honestidade também. E eu gostaria de pontuar isso. Entendi. Nós precisamos de pessoas críticas, mas gostaríamos que as pessoas fossem honestas, para dar, digamos, né, o mesmo direito a todos e todas que queira, de fato, na verdade, contrapor a uma situação que não concorde. Inclusive a nossa, que estamos aqui hoje, né, no seu canal. Quero te parabenizar, te agradecer e desejar, de certa forma, muito sucesso, porque isso faz a diferença. Um forte abraço. Obrigado, Tércio, obrigado. E você me deu uma deixa ótima aqui para finalizar o programa e pedir que você que está assistindo o nosso canal colabore de alguma forma. Pode ser uma colaboração financeira, a gente vai colocar a chave Pix do canal aí na sua tela. Pode ser compartilhando os nossos conteúdos, comente os nossos vídeos, faça com que pessoas que são do seu círculo também tenham acesso às informações que a gente traz aqui. E se as nossas pautas não são muito aceitas aí nos grandes veículos de comunicação, aqui a gente vai ter oportunidade de falar. Falar para o trabalhador, falar para a trabalhadora, falar para as pessoas que precisam dos serviços públicos e que necessitam de voz, de ter voz. Pessoal da cultura que não aparece, pessoal da assistência social, pessoal da educação, da segurança, né? Todas essas pessoas vão ter voz aqui, voz e vez no canal A Fim de Papo. Um grande abraço a você, até a semana que vem. Então é isso aí, curta nosso canal, se inscreva e a gente se vê. Um grande abraço. Um abraço.